Olá, boa tarde, que alegria, sexta-feira aí na tua casa, você aqui na minha casa, TV Evangelizar ligadinha com todo o Brasil, são mais de 1.200 cidades em todo o país. Também YouTube está conectado com a gente, se você não conhece o nosso canal do YouTube, tá aí para você, ó, TV Evangelizar Oficial, lá você pode inclusive rever muito dos conteúdos que a gente coloca aqui, viu? E nessa sexta-feira eu já tô em clima de Evangelizar é Preciso Fortaleza, você tá vendo aqui, né, mandar um abraço para todos que nos acompanham de Fortaleza, canal 27, canal Cabo 155. Mas eu quero aproveitar para colocar para você quais que serão os principais assuntos aqui de hoje. A gente está no mês de outubro, né? Metade do mês praticamente, hoje é dia 14, e nós temos um chamado para esse mês, que é falar sobre o AVC. AVC que mata muito no Brasil inteiro, então nós vamos trazer mais conscientização a respeito desse tema para você aqui hoje. Mas nós também vamos conversar a respeito de algumas sequelas, se eu posso chamar desse nome, com relação ao desenvolvimento da fala das crianças, com relação à pandemia. Então a gente vai entender o que aconteceu, como identificar se isso tem relação com a pandemia, se não tem, se tem alguns outros aspectos envolvidos, e para isso a gente vai conversar com uma especialista que já está aqui, ela que é fonoaudióloga, a doutora Ana Paula Pampucci, vai falar com a gente mais a respeito disso. Também vamos falar sobre produtores orgânicos, cujo número tem aumentado bastante no Brasil. Tem muito mais para você, né? Você sabe. Então fique com a gente, está começando o programa A Vida em Foco. Vou chamar a sua atenção para a gente falar um pouco das consequências que a pandemia trouxe para as crianças. Aqui seria uma idade um pouco mais específica. Por quê? Porque as crianças que estavam naquela fase de desenvolvimento da fala, por algum motivo podem ter atrasado, né? Não sei se esse termo é justo com as crianças, porque não é culpa delas, elas perderam muito contato social, isso é uma das consequências. Mas a gente não pode olhar só para esse lado, né? A gente não pode ficar só com a pandemia na cabeça, graças a Deus estamos saindo cada vez mais dela. Então, como que a gente pode identificar se o que eu estou vendo ali nessa criança, né? Seja um pai, uma mãe, a própria escola, às vezes identifique, aquilo ali tem a ver com esse atraso da pandemia, é aceitável, ou eu preciso investigar mais a fundo? Acho que essa é a principal questão aqui, né, que a gente tem que responder. Então a gente vai conversar aqui com ela, que é fonoaudióloga, Ana Paula Pampucci. Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. A tua experiência, o que diz a respeito desse desenvolvimento de fala das crianças? O que se vê hoje é maioria de atraso pela pandemia? Você viu de fato isso acontecendo? Qual que é a preocupação que os pais têm que ter nesse assunto? Sim, tem um reflexo muito grande da pandemia, sim. Tá. Principalmente para bebês que nasceram na pandemia. Os bebês, que olha só, eu achava que talvez uma fase um pouquinho maior, já desde os bebês já tem uma influência então. Sim, porque daí a gente tem que ver mais a relação dessa criança, desse bebê, como que tá a relação com esse outro. Tá. Que realmente foi o que acabou cessando ali, né? Teve só o contato com os pais, daí muitas vezes a avós não pôde ter contato. É, que a gente às vezes pensa só na questão social, escola, mas não, a própria família às vezes se isolou, né? Sim. E aconteceu de pegar essa criança em desenvolvimento lá na infância mesmo, nos bebês ali. É, que a gente chama até de primeiríssima infância ali, né? Do 0 aos 3 anos. Então são crianças que estavam ali para desenvolver essa relação e acabou sendo prejudicada por essa questão da pandemia mesmo, de não poder estar em contato com outras pessoas além dos pais, né? Então, os avós, primos, essa família em extensão que a gente chama, né? Claro que tem que ficar de olho nas outras crianças, em outras idades. Tá. Que tem essa recorrência também de trocas na fala, que sempre teve, mas que a pandemia acabou agravando, né? Tá. E qual que é o principal sinal que você indica como importante para saber se precisa de uma investigação maior ou não? Qualquer tipo de atraso já é um motivo para os pais se preocuparem e ir atrás dessa investigação ou não? Existe algum
alguma pista, algo que realmente salte aos ouvidos, né, nesse caso? Eu acho que é sempre importante ver como que essa criança se relaciona com o outro, para além dos pais, sabe? Tá. Porque muitas vezes as crianças começam a balbuciar, o pai e a mãe já começam a entender, começam a dar significado, só que para além ali dos pais, a criança não consegue se comunicar. Ou seja, eles mais entendem do que ela se comunica. Isso, nesse exatamente. sentido, de tanto conhecer. Exatamente. Então chega crianças que até falam, mas não conseguem dizer de si, não conseguem se relacionar com esse outro, sabe? Então os pais, por estarem acostumados, então entendem que um apontar é para uma água. Então ficar de olho quando a criança aponta muito para o objeto, ao invés de nomear esse objeto. Né? Ou pega a mãe pelo braço e leva até o objeto. Como que tá essa relação com esse outro? Se ela consegue dizer, por exemplo, ela tá ali com 1 aninho e 8 meses, ela já consegue falar água para água. E se ela prefere puxar a mãe pelo braço para levar até o copo da água ou a água, isso já é um sinal que a gente tem que ficar de olho, tem que levar para uma investigação melhor. Dá uma ideia pra gente, para quem não tem noção ali em termos de idade, com qual idade a criança começa a falar as primeiras palavras, para o pessoal entender o que seria um atraso, né? Que em torno de 2 anos, 3 anos. Não, assim, a gente pode pegar o bebê bem pequenininho lá. No balbuciar, isso, no né? balbuciar, mas ele já tem que ser entendido como uma fala. Né? Então a criança balbucia mamamã. E a mãe passa na frente e ela vai dar um significado que isso é mamãe. Isso com o quê? Com poucos dias já ou não? Com 6 meses. Com 6 meses. Isso, daí depois vai começar a mãe dando esse significado, trazendo essa fala. Ali por volta de 1 ano, a criança já vai falar palavrinhas soltas, como água, como pro carrinho, daí vai fazer o bumbum, vai fazer os sons, entendeu? Sons também indicam então a fala. Indicam a fala. A criança então que brinca mais quieta também, aquele silêncio também tem que ser observado. Tem que ser observado. Por isso que eu falo que a relação com o outro é uma criança que brinca muito sozinha, é uma criança que consegue brincar com esse outro, né? Consegue deixar com que até os próprios pais, porque tem crianças que não deixam os pais entrar na brincadeira, então tem que ficar atento a isso. Entendi. Isso tudo são sinais. São sinais. A criança pode brincar sozinha e deve, né? A mãe deve se ausentar e a criança conseguir brincar sozinha, para suportar a ausência da mãe, digamos assim. Mas ela tem que deixar que o outro entre. Que a brincadeira é uma forma de linguagem para a criança, né? Entendi. E ela se desenvolve nesse brincar. Então, o brincar é um grande balizador para a gente conseguir ver como que essa criança está se desenvolvendo. E no caso, crianças que já falam algumas palavras, mas de repente engolem algumas letras, pulam, né? Não sei. Como saber se aquilo é parte do aprendizado, né? Se é a evolução mesmo da fala, ou se tem alguma coisa ali. Tem alguma dica nesse sentido que dá para perceber ou não? Sim, dá para perceber. É natural que as crianças troquem, né? A criança não vai falar carro com 2 anos de idade. Né? Para ela conseguir falar a palavra carro ali com os 4 anos de idade, ela tem que ter passado por isso, por esse balbucio, para fazer o som do carro. Para depois ela vai falar cá, só o K para falar que é o carro. Depois Caio, daí depois carro. Né? Então, também exigir de uma criança de 2 anos que ela fale carro é exigir demais. Mas também, se uma criança já está ali por volta dos seus 5 anos e meio e não fala, por exemplo, pirata, fala pilata, ou porco, fala poico, também já tem que ficar de olho, sabe? Entendi. E a escola também ajuda muito nisso, porque a escola consegue perceber a fala das crianças e geralmente é a escola que encaminha. Né? A escola porque ou o pediatra. Porque eles já têm esse olhar mais clínico, esse olhar, sim. Porque querendo ou não, acaba vendo a evolução das outras crianças, como que tá as outras crianças. E claro, com o cenário da pandemia acabou ficando prejudicado, né? Sim. Esse desenvolvimento de fala e linguagem das crianças. E aí, se a gente for olhar um pouco até para as crianças um pouco maiores já, tem a questão de, por exemplo, de interpretação mesmo, né, de frases. Isso também tem a ver com o aprendizado da própria fala ou não? A gente pode associar essa fono? Sim, tem a ver com essa relação com o outro. Que nem eu te disse, tem muita criança que chega falando. Eles falam, eles nomeiam as coisas. Mas não conseguem conversar, não conseguem dizer de si, não conseguem... Formar frases, Formar frase, dizer do que gosta, do que não gosta. Sabe, uma criança de 3 anos, ela já consegue chegar da escolinha e contar para os pais o que aconteceu. E se isso não está acontecendo, já tem que ficar de olho também. Entendi. Deixa eu aproveitar a tua expertise com relação, por exemplo, à gagueira, né, língua presa, esses outros aspectos da linguagem. Como que pode ser
como que pode ser feito para ajudar essa criança? A língua presa tem que ser avaliado. Sim, Tá. tem crianças que têm a língua presa e tem que fazer cirurgia. Geralmente atrapalha um pouco na questão da fala. Só que ela não vai deixar de falar, ela vai deixar de adquirir alguns fonemas que necessitem de elevação de língua. Tá. Né? Por exemplo, lã, urã, que Aham. são fonemas mais difíceis, né? Que são adquiridos por último, essa criança vai ter dificuldade. Tá. Só que ela não vai deixar de fazer, ela vai fazer com uma compensação. Mas o quanto antes a gente observar, melhor vai ser. Aham. Porque não prejudica somente a fala, prejudica outras questões da língua presa. Como mastigação, deglutição. Aproxima um pouquinho aqui o microfone. Isso, melhor. Mastigação, Aham. deglutição, até mesmo a respiração. Temos muito caso de criança que respira muito pela boca por conta de ter língua presa. Então, quanto antes identificar, melhor. Tá, entendi. E a gagueira, mesma coisa ou não? A gagueira, ela é multifatorial, né? Então, tem que entender o que trouxe essa Não é gagueira. só a fono que está envolvida. Não, geralmente é psicólogo. São Entendi. outras áreas também que tem que estar envolvido. Entendi. Né? Então, entender Agora- quando que surgiu essa gagueira, né? Eu queria entender um pouco da parte dos pais, né? Porque aí, pegando todas as idades, né? Principalmente aquela que a criança está aprendendo. Você comentou ali no começo que muitas vezes os pais entendem a criança e acho que até talvez esse entender, em vez de ajudar, às vezes pode atrapalhar, porque a criança ela acaba não se esforçando, talvez, né? O que você dá de dicas nessa questão de ajudar em casa, né? O que os pais podem fazer? Que nem eu falei, muitas vezes a criança acaba apontando e o pai e a mãe já dá. Então, Então não tem que ter paciência. tem que ter paciência e convocar essa criança para falar, tem que demandar um pouquinho mais a criança. Aham. Só que, com o cenário da pandemia, a gente viu que isso piorou um pouco, sabe? Por conta que os pais tiveram que trabalhar em casa, daí tiveram que dividir o mesmo espaço. Então, hoje eu recebo no consultório pais estressadíssimos, que chegam cansados e que realmente vai dar o copo d'água, vai dar Então água. teve também um estímulo menor nesse caso. Sim, teve um estímulo menor por Aham. conta de todas essas questões, de estar Aham. muitas vezes no mesmo ambiente que a criança ali, não ter, né, um outro como o avô, a avó para ajudar, e daí a criança fica ali e os pais tendo que lidar com home office e cuidar da criança. Aham. Daí, às vezes dá um celular no momento que não é tão adequado para o desenvolvimento. Então, eu ia te perguntar, tem alguma relação do celular com o desenvolvimento da fala? Sim, tem muita relação. É? Mas atrapalha ou não? Atrapalha muito, muito. Porque assim, é só a gente pensar que o celular, se você coloca o celular para a criança, o celular não está convocando a criança a falar. Ele só tá dando informações, É né? só um estímulo de informações, às vezes muitas informações, muitas cores, muitas coisas ao mesmo tempo. E essa criança acaba desenvolvendo, tipo, um hiperfoco naquilo. Ah. Né? Ela fica... E às vezes, eu chamo meu filho e ele não atende quando ele tá no celular. Por porque isso, ele por tá isso. muito focado naquilo, né? E uma coisa que prejudica muito é assim, a mãe vai sair, principalmente quando é mais bebezinho, né? Ali por volta de 1 ano e meio. Tá. A mãe vai sair e dá o celular. A mãe vai se ausentar, às vezes, da sala, digamos. Ela Tá. vai cozinhar, sei Aham. lá. E ela dá o celular para a criança. Isso prejudica, porque a criança precisa brincar, precisa ter outras formas de ela ter prazer. Precisa ali. interagir com o ambiente, Com o ambiente. isso tudo interfere até na fala. Até na fala, Olha só que interessante. né? Porque daí a criança pode chorar, a mãe demora um pouquinho para vir, mas ela vem, conversa com essa criança. Diferente no celular. Que daí Sim. muitas vezes as crianças até chegam trocando muito, sabe? Imediatistas, não conseguem esperar. Não dá tempo de chorar às vezes também, né? Não dá tempo de chorar, já de colocou conversar o com a celular. mãe. É verdade. Exatamente. Nossa, eu não tinha pensado desse aspecto. Mas que bom, muito boa a nossa conversa, viu? Obrigada, agradeço a tua presença. Teus contatos vão aparecer ali pro pessoal. Eu que agradeço. Agora quero chamar você para a nossa próxima viagem, que será em dezembro desse ano, de 3 a 9 de dezembro. Anote aí no seu calendário, porque é importante para você se programar, tá? Porque tudo que é bom requer um planejamento mínimo, pelo menos, né? Porque todo roteiro, olha só, que mamata para você nessa viagem. Todo roteiro nós já estamos programando para você. Nós quem? Libermundo e eu. Libermundo, a parceira que eu escolhi para essa viagem. E nós já decidimos, esse roteiro vai sair de Curitiba, tá? Nós vamos até Campos do Jordão
E nesta rota passaremos pela casa da mãe, Frei Galvão, passaremos pelo local onde ele foi batizado, conheceremos o caminho do Rosário, conheceremos o mosteiro da Sagrada Face e tantos outros locais que trazem cultura da parte religiosa mesmo. Então você vai conhecer a história que está ali nesses locais. Você vai trabalhar a tua espiritualidade. Nós vamos sair em peregrinação e em evangelização. E nós sairemos também para ter o nosso momento, né? O nosso momento ali de grupo, que eu sempre falo, se forma uma família ali, que não é de sangue, né? Mas é uma família por conhecer, por convivência mesmo. E desta família, a gente vai ter os nossos momentos de descanso, de dar risadas e de você poder estar com as pessoas que são importantes para você. Então, meu convite é que você venha, que você convide alguém para vir junto. Mas se você quiser vir sozinho ou sozinha, eu estarei com você para fazer companhia, tá? Eu que vou te acompanhar nessa viagem. O telefone tá aí para você, 41 99965 0377. É um número de WhatsApp também, então se você quiser, a gente vai sair para um intervalo agora. Mande lá uma mensagem para Libermundo, fala, vi a Carol falando dessa viagem. Tem como você me mandar o roteiro para eu ver certinho como que eu vou fazer? Faz isso, tá? 41 99965 0377. E na volta nós vamos falar sobre AVC. A gente sabe que é uma doença que mata muito no mundo inteiro e a gente precisa ficar atentos a alguns sinais de prevenção. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E já estamos de volta com o programa A Vida em Foco desta sexta-feira. Hoje é 14 de outubro, véspera do grande e esperado evento Evangelizar é Preciso Fortaleza, 15ª edição, hein? Você viu que eu tô aqui com a minha camiseta? Gente, isso aqui é camiseta oficial, inclusive veio lá de Fortaleza, viu? O pessoal trouxe para mim na última festa de Jesus das Santas Chagas. Essa aqui foi aquela que eu te falei aqui durante o programa, lá nas Casa Pio, tem essa daqui se você quer ajudar com o evento, né? Que o evento tem custos e essa é a forma de você contribuir. Mas olha só, eu não quero falar só de camiseta aqui não, quero falar sobre esse grande evento. Tá chegando, literalmente, amanhã a partir do meio-dia, você que está aí em Fortaleza, você que saiu da tua cidade só para esse evento, esteja lá. Na praia de Iracema, aterro que está novinho. Gente, esse evento, ele vai estar imperdível, porque volta de pandemia, então, presencial, o Padre Reginaldo chegou lá, chegou com aquele alvoroço de gente, com tanto carinho, tanto amor, recebendo esse padre, gente abençoado que nós temos aqui de Curitiba e que sai evangelizando. Ele já está lá em Fortaleza, já está aí com esse pessoal amado, inclusive eu agradeço todo o carinho de Fortaleza, o pessoal que já está lá da produção, o pessoal que está ali com o padre, estão me trazendo os recados, viu? É abraço para Carol, eu gosto do programa Vida em Foco, é beijo para Carol. Inclusive quero mencionar duas irmãs aqui, ó, Lúcia e Iracema, mandar também um abraço para Sistema Jangadeiro, que estão aí com a gente nesse 15º Evangelizar é Preciso Fortaleza. Meu convite para você, vá até lá, vá, porque está realmente imperdível. É o ano que está debutando, né? O Evangelizar é Preciso Fortaleza e você vai fazer parte, tá? Então eu espero que você curta, com certeza deve ter sol em Fortaleza nesse momento, amanhã vai ter, além do sol, o calor humano. Olha o tema desse ano, né, que é maravilhoso esse tema, cadê aqui? Bendito seja Deus que enviou os seus anjos e livrou os seus servos. Isso está em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 28. Então participe, você é nosso convidado, nossa convidada para estar na praia de Iracema junto com o Padre Reginaldo Manzotti. Mas agora vamos falar de saúde, vamos falar da importância da prevenção do AVC. Uma doença que mata tanto, né, gente? É uma das que mais mata. Pensa, mais do que câncer, mais do que tudo. Eu sei que outubro é um mês que a gente fala
muito sobre prevenção de câncer de mama, né? Outubro Rosa, mas é o mesmo mês que fala da prevenção do AVC, que é tão importante, né? Então, deixa eu dar as boas-vindas para a minha segunda convidada, a doutora Vanessa Rizelio, que é neurologista e diretora clínica do Hospital INC aqui de Curitiba. Bem-vinda, viu? Obrigada, Carol. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. O que a gente precisa ter em mente, né, que é importante para ter essa mobilização no mês de outubro com relação ao AVC, doutora Vanessa? Outubro, como você bem comentou, é um mês bem marcante, né? Que fala muito da saúde feminina, do outubro rosa, do câncer de mama. Mas não podemos esquecer que hoje, no Brasil, uma das doenças que mais mata é o acidente vascular cerebral. Sim. Já passou, inclusive, o infarto do miocárdio como primeira causa de mortalidade. Olha só. Então, esse mês de outubro, onde é marcado pelo Dia Mundial do AVC, que é o dia 29 de outubro, é um mês muito importante para nós trazermos essa conscientização para todas as pessoas, independente da idade, sobre essa doença, como reconhecer e principalmente como evitar essa doença. E você falou a questão da idade, acredito que porque algumas pessoas cada vez mais jovens estão tendo casos de AVC também pela idade. Né? Isso é um fator? Sim. Estamos vendo cada vez mais pessoas jovens tendo AVC. São causas um pouco diferentes no decorrer da idade, né? Crianças, adolescentes também podem ter AVC devido a doenças específicas, algumas infecções, malformações cardíacas. Mas a doença é muito mais conhecida nos adultos e principalmente nos idosos, por conta do acúmulo de fatores de risco que vai acontecendo ao longo da vida, né? Então, vamos falar um pouquinho desses fatores? Sim. O principal, pressão alta. A hipertensão arterial de longe diretamente relacionado. É o principal fator de risco para o AVC. Tá. Por isso que é tão importante controlar, saber como que tá essa... Quem é hipertenso tem que tomar remédio, né? Se precisar, se está subscrito lá, tem que fazer. Isso mesmo. Quem já tem algum diagnóstico de pressão alta precisa seguir o tratamento, né? Tomar a medicação, controlar, medir os níveis, controlar o consumo de sal, praticar exercícios físicos. E quem nunca mediu a pressão precisa, de vez em quando, descobrir, porque muitas vezes a hipertensão é silenciosa. A pessoa não sente absolutamente nada, está lá com os níveis altos e aí já precisa fazer uma abordagem. E temos visto cada vez mais pessoas jovens com pressão alta, né? Adultos jovens, já hipertensos. Tem alguma explicação para isso ou não? É mudança de hábito? Tem algo na ciência que explica essa pressão alta em jovens? Com certeza, os nossos hábitos de vida mais modernos, né? Nossa alimentação, que tem, né, muito rica sal, em né? Produtos industrializados, ricos em sal, a falta de exercício físico e esse estresse que é marcante, né, na nossa vida atual, são fatores que têm, assim, antecipado, né? Fatores, né? Outro ponto importante é o colesterol. Então, mesmo pessoas jovens devem fazer um check-up, medir seus níveis, porque o nível aumentado de colesterol também, com o passar do tempo, aumenta o risco de ocorrência do AVC. Entendi. E vamos falar do contrário, se a pessoa consegue, mesmo tendo essas condições, ela mantém o controle, ela está medindo a pressão, está indo no médico, está tomando os remédios que precisa tomar, cuida da alimentação, ela consegue reduzir esse risco? Sim. Ou até mesmo evitar ou não? Perfeitamente. Sim. Estima-se que 80% dos casos de AVC poderiam ser evitados com um bom controle de fator de risco. Então, quem tem o colesterol alto, tomar a medicação e manter o controle, cuidar da alimentação, né? Praticar exercícios físicos. E pessoas que já têm alguma doença cardiovascular conhecida, já tiveram um infarto, seguirem o tratamento, não falharem as medicações, porque bastante frequente chegar em casos de pacientes com AVC e que já estavam em algum tratamento, mas que deixaram de tomar, acharam que não precisava, talvez o medicamento desse algum efeito colateral e não conversou com o médico para poder adequar esse tratamento. Então, esse é um ponto fundamental, assim, quem já teve um AVC, um infarto, precisa fazer um acompanhamento, seguir adequadamente para evitar a ocorrência de outro. Isso eu ia te perguntar. Então, quem já teve, existe uma incidência maior de ter ou não? Porque já teve ou é só porque ainda não está adequado
nos hábitos certos, digamos. Não, infelizmente, quem já teve um AVC, um infarto, tem Aumenta mais risco de ter outro. Né? Então, por isso que é tão fundamental é fundamental realmente a prevenção, né? Evitar, porque, puxa, veja o que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de uma doença que é uma das que mais mata e que é muito prevenível, né? Quer dizer, você pode evitar que isso aconteça. Então, puxa, eu acho que isso deveria ser um grande estímulo, né? Para que as pessoas olhem a saúde, vejam como estão, e enfim. E você citou vários casos aqui, que mesmo que seja uma condição genética da pessoa, né? O colesterol pode ser genético, o que mais pode ser genético aqui? A pressão alta também? A pressão alta pode ser genética. Mas tudo é controlável. É controlável, exatamente. Não é porque tem um histórico, um fator genético que a pessoa está condenada a ter a doença, né? Ela pode justamente fazer um controle, manter seus hábitos de vida saudáveis para evitar que isso venha a acontecer. Você mencionou muito o AVC junto com o infarto, né? Qual que é a relação deles? Um se liga ao outro ou não? As causas são muito semelhantes. Os fatores de risco são compartilhados, né? Hipertensão, diabetes, colesterol, tabagismo, cigarro, obesidade. São os fatores de risco entre as duas doenças. Porque no infarto, acontece a falta de circulação no coração, entope, né, os vasinhos do coração que vão fazer com que esse coração funcione menos. E no AVC, esse entupimento ocorre nos vasinhos que vão para o cérebro. E aí deixa de levar o sangue para aquelas áreas do cérebro. Então as causas são muito semelhantes, mas a doença ocorre em órgãos diferentes. Entendi. Então, o que você está dizendo é que os cuidados com uma também vão servir como prevenção para outra doença. Então, quer dizer, duas doenças já são travadas aí com esses hábitos certos, né? Isso mesmo. E não cuidados. Só essa, existem outras várias coisas outras, relacionadas, né? Mas falamos principalmente da saúde cardiovascular, né? Inclui muito a saúde do cérebro. Que interessante, nossa. Vamos falar um pouco sobre os sintomas, então. A gente gosta de falar de prevenção, mas existem alguns sinais bem claros, né? E eu sei que quanto mais rápido a pessoa recebe socorro, melhor vai ser para também que ela volte à condição de funcionamento normal do organismo, não é? Perfeito, Carol. Uma vez que acontece um AVC, já aconteceu. Então, não tem um sinal de alerta, já está acontecendo. Já não deu para prevenir, já aconteceu, Então, os principais sintomas que as pessoas precisam ficar atentas é que o AVC pode gerar dificuldades de fala, de pronúncia das palavras. Então, de uma hora para outra, a pessoa perde aquela capacidade de falar, ou de entender, ou começa a falar confuso, a famosa fala enrolada, em que as palavras não saem bem. Tá. Paralisia da boca, então pode acontecer paralisia de um dos lados da boca, o paciente não conseguir fazer aquele sorriso simétrico, né? Então um lado paralisia do músculo, no caso, é isso? Isso, Então, de fato, dá pra ver isso no rosto da pessoa. Visível. Então, você pode até pedir pra pessoa dar um sorriso, né? O sorriso tem que fazer bonitinho entre os dois lados. Um lado não mexe, isso pode ser sintoma de AVC. Tá. Pode afetar também membros, né? Os braços ou as pernas ou até mesmo metade do corpo. Perder a força, deixar o objeto cair da mão, não conseguir às vezes nem levantar um braço ou uma perna. Tá? Outros sintomas também pode acontecer na visão. Perda da visão. Perder a visão de um olho inteiro ou parte da visão. Pode acontecer uma tontura súbita, então de repente uma tontura forte que a pessoa se desequilibra, não consegue se manter em pé, né? É uma labirintite. Não, isso pode ser um sintoma de AVC, então precisa ter uma avaliação rápida. Entendi. E como você falou, quanto antes identificar um sintoma assim, a pessoa precisa ir o quanto mais rapidamente para um hospital, para um serviço que tenha o tratamento do AVC. Porque o tempo entre a ocorrência do AVC e a chance de a gente tratar para reduzir sequelas é muito pequeno. São 4 horas e meia entre o início dos sintomas, é o tempo máximo que a gente tem para introduzir o tratamento do AVC, para tentar minimizar essas sequelas. Entendi. E uma vez que, enfim, aconteça alguma sequela, existe como reverter o quadro? Existe algum tipo de fisioterapia, tratamento para isso, para reversão ou não? Existe, mas aí vamos voltar naquele ponto inicial que a gente falou que o AVC é a principal causa de mortes. Sim.
Muito pior que as mortes são as incapacidades, são as sequelas do AVC. Nossa. Então, um número muito maior de pessoas sobrevivem ao AVC, mas com sequelas. Com dificuldade de fala, com dificuldade de movimentação, de locomoção, de não conseguir se alimentar, muitas vezes restritos a uma cadeira de rodas ou até mesmo totalmente restritos. Ficam dependentes muitas vezes, né? Então, esse é o ponto mais crítico, é onde tem os impactos maiores. Não só para o paciente que sofreu um AVC, mas para a família, para quem precisa cuidar, para muitas vezes quem precisa parar o trabalho para estar ali disponível para cuidar de quem tem um AVC. Então é fundamental esse reconhecimento rápido da pessoa que tem um AVC, levar para um serviço que tem o tratamento de AVC para tentar minimizar essas sequelas. Porque umas vezes que elas acontecem, a pessoa precisa fazer fisioterapia, precisa fazer fonoaudiologia, precisa fazer terapia ocupacional, precisa fazer vários tipos de terapia para tentar recuperar aquela sequela. Né? Muitos pacientes evoluem bem, sim, mas um número muito grande de pessoas ficam incapacitadas, né? Ficam dependentes. Sim, então hoje estamos sabendo muito mais de como agir, né, na prevenção, de preferência, como reagir para ajudar também quem está à nossa volta, por que não? Doutora Vanessa, agradeço tua presença aqui hoje, Hospital INC, aparecendo para você aí no Instagram. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Agora eu quero chamar a atenção para o tipo de família que nós temos cada vez mais no Brasil, né? A família que tem pets antes de ter filhos. Será que nesse caso é necessário fazer algum tipo de adaptação? Olha só, para o próprio animalzinho de estimação poder receber bem a criança, aquele bebê que vai chegar ali. Será que tem isso? Acompanhe nessa matéria. Esse é o pequeno Joseph Gabriel, de 2 anos e meio, em um passeio matinal com sua fiel amiga Vicky. A cachorra da raça Pug é a mais velha de um trio de doguinhos que já fazia parte da família da Kerly antes mesmo do filho chegar. Eu sou casada há 10 anos e o Joseph demorou 7 anos, então foi uma gravidez esperada. E nesse meio tempo, com 2 anos de casado, o meu esposo quis um cachorrinho e a gente estudou bastante sobre a raça. E aí, a primeira foi a Vicky, 1 ano depois a Pandora, 1 ano depois a gente adotou o Luke, então eram 3. Pets e crianças é uma relação que, na grande maioria das vezes, dá certo. Isso é saudável tanto para o animal quanto para a criança. A gente tem vários estudos que mostram que as crianças evoluem mais positivamente com os animais e os animais também. Geralmente, quando a família já possui um animal de estimação e depois chegam os filhos, é comum surgirem dúvidas quanto à relação do bicho com o bebê. E sabe qual é a recomendação? A gente não pode excluir o animal das coisas que estão acontecendo. Então, assim, eu vou montar o quarto do bebê. Por que eu vou tirar o cachorro de dentro do quarto? Não vou deixar ele entrar? Deixa ele entrar para ele conhecer, sentir os cheiros novos, tudo certinho. Foi exatamente isso que a Kerly fez. A gente sempre botou em mente que nesses 7 anos até a gravidez, eles deram alegria para a gente. Então, por que depois da gravidez a gente ia se desfazer deles? Ter a companhia de um pet ajuda a criança a desenvolver mais rápido as noções de companheirismo, respeito e limites. Com os bichinhos, elas também podem aprender sobre responsabilidade, independência e confiança. A criança, ela desenvolve melhor, porque ela vai aprender que apertar o cachorro pode morder, então ele vai talvez evitar apertar o amiguinho na escola. E tem a questão do seguinte, os animais, eles têm uma vida mais curta do que a nossa. E, consequentemente, eles vão morrer e a criança vai ter que passar por essa fase. Todo mundo quer evitar isso, mas isso é extremamente importante para o desenvolvimento da criança. A relação de carinho que hoje o Joseph tem com os amiguinhos é o resultado de uma convivência que teve início já nos primeiros dias de vida dele e que continua sendo cultivada e incentivada diariamente. A gente sempre ensinou ele a fazer carinho. Na hora de dormir, ele vai dar boa noite, beija a Vicky, né? Então, assim, a gente sempre ensinou ele a fazer carinho, a estar do lado, a brincar junto.
Hora do nosso intervalo. Na volta a gente vai atrás dos produtores orgânicos que têm crescido muito no Brasil. Fomos atrás de algumas histórias desses produtores. Eu volto já. Voltamos com o programa A Vida em Foco desta sexta-feira. Aproveitar e fazer um convite para você ir lá no nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial, para você acessar tudo que nós já temos aqui na TV Evangelizar. Fica lá disponível para você. Então, às vezes, algum conteúdo que você quer rever, algo que você pensou em alguém, fala, nossa, vi essa semana lá na TV e não estou achando, quero compartilhar com alguém. Quero mostrar um trechinho para você ver dessa dupla Avedu, que tem uma participação linda e está lá no nosso YouTube. Acompanhe. Eu falo porque eu gosto de falar. Eu falo sem parar. Eu falo porque eu gosto de falar. Eu falo sem parar. Na condução eu falo com os meus amigos, a monitora nos separa, então eu falo comigo. Na minha escola a professora não aguenta, somos muitos conversando, somos quase uns 40. Minha mãe não viu, e a fada madrinha me disse que tinha um outro que vinha no lugar do vazio. Viu só? Foi parte da programação do Dia das Crianças especial. Já pensou? Você pode sim se divertir em família e ainda seguro com o conteúdo que está sendo oferecido para a tua família, viu? Então vai lá agora, TV Evangelizar, lá no YouTube Oficial, TV Evangelizar Oficial, e compartilhe com os seus amigos. Vamos conhecer mais sobre a produção orgânica no Brasil, que tem aumentado bastante, tem levado mais saúde para os brasileiros, e fomos atrás, a nossa produção foi atrás de conhecer mais um pouco da história desses produtores. Vamos acompanhar juntos. Eles parecem mais verdes, mais saborosos e são com certeza mais saudáveis. Os produtos orgânicos estão ganhando cada vez mais espaço na vida dos brasileiros que buscam alimentos com menos impacto de agrotóxicos. O mercado atraiu Gelson há mais de 20 anos. Ele deixou de lado a vida urbana e o cargo em uma grande empresa para se dedicar à produção de alimentos. Quando eu aceitei esse desafio do orgânico em 2008, era um pouco mais difícil, né? Porque todos os vizinhos ao redor, no caso, eram produtores convencionais, né? E hoje, ao passar dos anos, o orgânico está obtendo muito sucesso, né? E quase praticamente toda a comunidade nossa de Pinhal aí, dos Borges, é orgânica, né? Então, eu acredito que a natureza, ela está controlada, né? Na prática, a produção de orgânicos é uma volta às origens naturais, sem venenos ou produtos químicos agressivos, mas com muito trabalho. O orgânico é tudo serviço braçal, né? Você não pode usar nenhum produto, por exemplo, para controlar o mato, que eu acho que é o principal desafio, né? Que é tudo no tempo antigo, na enxada, né? Os desafios não afastaram o jornalista Fernando Parracho da vida no campo. Pelo contrário, assim como o Gelson, ele também deixou a cidade em busca de mais qualidade de vida e da tranquilidade do ambiente rural. Bom, fazia muito tempo que eu queria promover uma mudança na minha vida, estar mais perto da natureza. Posso até dizer que eu estava no auge da minha profissão, da minha carreira. Mas as outras coisas falaram mais forte. E essa vontade de estar perto da natureza, de se integrar mais, de me integrar mais com a realidade rural, ela falou mais alto. O Paraná é o estado com o maior número de produtores orgânicos, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Rural. Tijucas do Sul tem pelo menos 75 produtores certificados. Toda essa dedicação deu ao município o título de capital paranaense do orgânico. Um fator que pesou muito para a nossa escolha é que a gente está num cinturão de produção de alimentos orgânicos. Então aqui não tem pulverização de veneno, não tem uso de agrotóxicos, então a gente respira um ar realmente livre desses produtos, né? E também come alimentos
que não carregam isso dentro de si. O reconhecimento deve trazer mais visibilidade para a região e fortalecer o trabalho dos produtores. Para a nossa agricultura familiar é um título fantástico, porque além de trazer uma visibilidade muito boa para o município, vai dar um destaque muito bom para os nossos agricultores. Então, claro que com isso também aumenta a responsabilidade, aumenta o compromisso, de continuar produzindo mais e melhor. Para os produtores, a novidade é mais um incentivo para se manter no campo. E não volta nem para a cidade também. Não. A gente está feliz aqui, estamos satisfeitos. Quero te levar para conhecer um lugar que tem a mesma paz desse campo aí, só que aqui em Curitiba e com um toque de espiritualidade, o Santuário Schoenstatt. Acompanhe. A agitação da cidade, um jardim de paz, tranquilidade e silêncio. Uma pequena capela cercada pela natureza, onde a grandeza de Deus se revela e a espiritualidade ganha espaço dentro da rotina. Estamos no Santuário de Schoenstatt, em Curitiba. Iguais a este, existem outros 21 no Brasil e mais de 200 pelo mundo, todos com uma mesma característica. A capelinha ela se mantém idêntica à que está na Alemanha. Então o padre José Kentenich, ele teve esse cuidado. Até no dia da fundação ele dizia a estes seminaristas, esse deve ser o nosso lugarzinho predileto. Então é um lugarzinho que realmente eles se tornam predileto por causa disso. Pela sua pequenez fisicamente, mas quando a gente entra dentro dele existe uma grandeza espiritual. A vontade do padre José Kentenich, fundador do movimento Schoenstatt em 1914, se concretizou. Por aqui, mais de 1.500 pessoas chegam a se reunir nas missas celebradas no bosque ao redor da capela, que tem 42 lugares. Durante a semana, dezenas de fiéis visitam o local, um refúgio de devoção mariana dentro da cidade. As pessoas vão descobrindo o santuário e vão passando para outras pessoas. É uma maneira também de poder partilhar aquilo que experimentam aqui. Eu costumo dizer para as pessoas aqui no santuário que se eu descobrir este lugarzinho e se esse lugarzinho me fez bem, eu não posso ser egoísta. Eu digo que a graça ela se torna maior quando ela é partilhada. Além da capela, os jardins do santuário abrigam um velário e uma pira onde os pedidos de oração são queimados. Um totem registra os agradecimentos pelas bênçãos recebidas. No bosque, a via sacra relembra a paixão de Cristo. E por todos os lados, a presença de Deus pode ser sentida. O carisma é realmente a gente se sentir acolhido por Nossa Senhora. Dentro da história, ela é nossa mãe. Então, com certeza, vindo ao Santuário de Schoenstatt, entrando na pequena capelinha, a gente se sente abraçado, se sente acolhido. Parece que ela está nos colocando em seu colo e parece que ali a gente se sente bem, tranquilo, com paz. Então, a espiritualidade é realmente encontrar em Maria, esse apoio para a nossa vida. E olha só, como também é sagrado o nosso pão de cada dia, nós temos um dia especial para o Dia do Pão, sabia? Que é domingo agora. E por isso que a gente separou para você esse Evangelizar Ensina de hoje, tema pão. O Evangelizar Ensina te traz hoje uma breve história do alimento mais antigo e popular da humanidade. Você sabe de qual alimento eu estou falando? Vou te dar algumas dicas. Ele é feito com farinha, geralmente de trigo ou cereal, e vai muito bem acompanhado com manteiga e um cafezinho. Sim, eu tô falando do pão! Esse é um alimento que é uma herança de milhares de anos atrás. Os egípcios foram os primeiros a usar fornos de barro para assar pães.
Naquela época, o pão servia para pagar salários. Por exemplo, um dia de trabalho valia 3 pães. No Brasil, o consumo de pão só se tornou popular depois do século XIX. Além de ser um dos alimentos mais consumidos no mundo inteiro, o pão também ganhou outro significado importante. Para o cristianismo, ele simboliza o corpo de Cristo. Separamos algumas curiosidades interessantes sobre esse alimento. O maior consumidor de pães do mundo é a Rússia e o segundo maior é o Chile. O nosso conhecido pão francês não é nem um pouco popular na França. Por lá, o pão preferido chama-se baguete. A Organização Mundial de Saúde recomenda que as pessoas comam 50 quilos de pães por ano. 8 de julho comemora-se o Dia do Padeiro. Dia 16 de outubro é comemorado o Dia Internacional do Pão. Independente da fabricação, do formato e dos ingredientes, o pão sempre fará parte da história humana. Te espero no próximo Evangelizar Ensina. Tchau! Eu também vou te dar tchau, mas eu volto com você segunda-feira, hein? Lembrando que quem tá em Fortaleza, aproveite, minha filha, para ir lá com o Padre Manzotti, viu? 15ª edição Evangelizar é Preciso Fortaleza. Te espero segunda-feira, 3h30 da tarde. Fique com Deus e fique conosco aqui na TV Evangelizar. Beijo para você.